Amém, gente. Vamos direto para a palavra. Tem algo que Deus colocou no meu coração. E essa palavra de hoje é exatamente aquilo que Deus começou a falar comigo na quarta-feira, né? Os irmãos que estavam aqui na quarta, na reunião nossa de liderança, sabem que ao final, né, do nosso momento ali de oração, Deus me entregou uma palavra, um versículo especificamente falando. E para ser bem honesto, né, naquele momento eu não lembrava o endereço do versículo. Veio na minha mente uma frase, porque nós, como igreja, né, nos desafiamos a um tempo de oração. Então nós oramos por famílias, nós oramos por finanças, nós oramos pelas células e nós oramos por cura das enfermidades. E quando nós estávamos orando, e foi até engraçado porque a pastora Esther teve uma direção de separar 4 grupos, né? Os 4 grupos ficaram até bem equilibrados, assim, né? Nessas áreas de necessidade, finanças, família, a célula, os desafios da liderança e também a área da cura e da libertação. E a gente começou aqui um tempo de oração, Deus começou a se mover, Deus começou a falar, e quando a gente está unido em oração, eu não sei explicar e nem tenho a pretensão de explicar, mas tem algo sobrenatural que acontece. Algo começa a acontecer, você vê que é nítido uma atmosfera, uma presença de Deus. Por quê? Porque você está se unindo com pessoas que estão vivendo as mesmas lutas, as mesmas adversidades, porém estamos todos unidos em um só propósito, que é glorificar o Senhor. E naquele momento, eu confesso que o meu coração começou a se encher de algumas dúvidas, porque os embates que a gente ouve, a gente tem aconselhado algumas pessoas no individual. Eu sei que algumas situações são muito difíceis. Eu sei que algumas situações são realmente desafiadoras. E às vezes eu fico pensando isso, Senhor, como vamos resolver esse problema? Como vamos dar conta dessa situação? E muitas vezes até vem aquele pensamento, né? Será que é possível, né, pela graça de Deus resolver isso? E mesmo com uma busca intensa na presença do Senhor, eu sou ser humano, confesso, e eu creio que você também é ser humano. Às vezes a gente coloca em dúvida até mesmo algumas promessas de Deus. E eu fiquei pensando sobre isso, enquanto eu estava aqui orando, quando foi no final, Deus trouxe um insight muito claro à minha mente, que era: haverá algo difícil ao Senhor. E eu lembrava que isso era um texto bíblico, mas não lembrava onde estava. Eu lembrava que eu já tinha até ministrado sobre isso, mas eu não lembrava o contexto. E eu fiquei aqui, eu peguei a Bíblia, eu dei uma folheada para lá e para cá. Eu falei, gente, de onde veio esse versículo? E aí eu não vi a hora de chegar em casa para poder tirar a dúvida que era minha, né? E ter certeza de que aquela frase realmente estava na palavra do Senhor. E então, realmente eu encontrei, era o texto de Gênesis capítulo 18, e há 2 textos na Bíblia que falam de um modo muito aproximado, mas o texto de Gênesis capítulo 18, versículo 14, era exatamente essa frase: haverá algo difícil ao Senhor. É uma pergunta, e eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, para que a gente pudesse essa manhã meditar sobre esse texto. Se você for rápido também de Bíblia, deixe em 2 textos abertos, aqui Gênesis capítulo 18, verso 14, e já abra também Lucas, Evangelho de Lucas, deixa o teu dedinho marcado aí, tá bom? Lucas capítulo 1, verso 37. Vamos lá. Então a frase, haverá algo difícil ao Senhor, aqui em Gênesis capítulo 18, é exatamente a resposta de Deus para Abrão, quando ele colocou em xeque, né, quando ele colocou em dúvida a promessa de Deus a respeito da sua geração. E aqui na minha Bíblia diz assim: haverá algo difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Vamos dizer junto isso? Vamos lá. E Sara terá um filho. Mais uma vez. E Sara terá. Muito bem. Essa é justamente
a pergunta, né, a dúvida, a inquietação que estava ali no coração daquele homem que era tão racional como eu e como você. Porque na nossa mentalidade, nós corretamente sempre fazemos questionamentos ao Senhor. Nós sempre procuramos entender como, quando, de que jeito. O teu cérebro, a tua capacidade de inteligência foi treinada para fazer exatamente estas perguntas. Então, eu posso dizer de antemão que não tem nada de errado. Daqui a pouco eu vou ler um versículo que vai explicar isso muito melhor. Mas eu quero dizer para você que não tem nada de errado em você ter dúvidas, ok? Incredulidade e fé se diferem por outras maneiras e não exatamente pela dúvida. Por quê? Porque Deus criou o ser humano como um ser racional. Então você questiona, você duvida e não tem absolutamente nada de errado a dúvida em si. O que tem de errado, e eu vou explicar daqui a pouco mais profundamente, é a incredulidade. A incredulidade é exatamente a ausência da fé. Mas, olha só, nasceu no coração, obviamente, daquele homem de Deus, uma dúvida imensa. Sara, sua esposa, tinha exatamente 90 anos. 90 anos. Quando ela então recebeu essa promessa de que seria mãe, mas não bastasse o fato de que ela tinha 90 anos, a Bíblia também diz que ela era uma mulher estéril. Então assim, 90 anos, mulher estéril e com um marido de 99 anos. A chance, racionalmente falando, de essa mulher engravidar é zero. Por quê? Porque você tem aqui uma questão lógica. Você parte de um princípio onde a tua mente racional, a tua capacidade de avaliar a circunstância, diz para você que é impossível que algo possa acontecer. E essa é a dúvida sempre de todos nós, porque você vai ser invariavelmente surpreendido pela sua dúvida de que se é possível ou não. E então nós começamos a entrar em um lugar aonde questionamos o próprio Deus, aonde questionamos toda a capacidade de Deus. E o Senhor estava ali justamente dizendo a Abraão o seguinte: olha, Abraão, ao tempo determinado eu tornarei a ti esse tempo de sua vida. E aí ele faz aquela declaração que você repetiu, que é: e Sara terá um filho. Deus não fala assim: olha, Abraão, eu acho que Sara vai ter um filho. Abraão, talvez Sara engravide. Não, a Bíblia é categórica e ela diz de uma forma muito clara: eu voltarei em um tempo determinado da sua vida e Sara terá um filho. Isso diz respeito ao caráter de Deus. Deus não tem dúvidas sobre a sua criação. Ou você acha que, por exemplo, pegando lá Gênesis, né? Quando na sua palavra Deus diz: haja luz. Você acha que Deus tinha dúvidas? Será que Deus pensava assim: olha, eu vou declarar, mas e se não acender? E se o sol não vier? Sabe? Então, o nosso Deus, Ele não trabalha com dúvida. As coisas para Ele são nítidas, são palpáveis. O que Ele declara, acontece. Sara, daqui um tempo, preste atenção, você conceberá. Sabe, essa é a natureza do nosso Deus. O nosso Deus, Ele não tem dúvida sobre nada. Ele cria a partir do nada. Ele é a própria criação. Então, quando Ele vê a perspectiva humana, e essa é a nossa perspectiva,
A mesma perspectiva de Sara, a mesma perspectiva de Abrão, a mesma perspectiva dos nossos pais antepassados, dos nossos patriarcas, era a mesma exatamente dessa mulher. Porque eles estavam pensando da forma lógica, da forma racional. Então, quando nós estávamos aqui orando na quarta-feira, e Deus trouxe clareza sobre isso, haverá algo difícil para Deus. Eu estava exatamente nesse lugar. Eu estava nesse lugar da dúvida. Repito, a dúvida pode, a incredulidade não. Então eu estava nesse lugar, Senhor, mas como? Eu lembrava de alguns desafios, porque a gente tem acompanhado a história de alguns de vocês. A gente tem acompanhado a luta. Às vezes não tão de perto, mas às vezes um supervisor, às vezes um líder de célula compartilha, olha, fulano está vivendo isso, e a gente precisa orar. E aí, às vezes o coração é tomado de uma inquietação, e a gente fala assim, será que Deus pode fazer algo? Será que tem uma solução para este problema? E eu estou aqui essa manhã, meus queridos, para dizer para você que existe sim solução para os nossos problemas, né? Que Deus não está limitado. O Senhor, Ele não está limitado aos nossos diagnósticos humanos. Você faz um diagnóstico diante da crise, diante das situações que você passa, é verdade, mas preste atenção nisso, Deus não está limitado aos seus e aos meus diagnósticos. Você e eu, nós podemos falar, às vezes dentro da nossa dúvida, será que é possível? Mas Deus não se limita a isso. E aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Você pode dizer amém? Vamos dizer isso juntos? Então vamos lá? Aquilo que é impossível para o homem é possível. Vamos dizer mais uma vez. Aquilo que é... Você toma essa palavra no seu coração? Amém? Então aplauda o Senhor essa manhã. Amém? Então, aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Deus pode corresponder às suas orações. Eu estou muito ansioso para essa semana que nós vamos ter. Nós vamos ter uma semana maravilhosa de oração. E às vezes, você vai chegar exatamente com esse sentimento aqui. Puxa, mas essa área da minha vida está tão difícil. Parece impossível, mas é você olhando. E o Senhor está lá do alto olhando e falando, se Ele soubesse. Se Ele entendesse. Se Ele soubesse como é simples. Eu creio muito, irmãos, que quando nós estamos reunidos assim em propósito, né, quando a igreja faz momentos de oração juntos, quando a gente faz jejum juntos, quando a gente, por exemplo, como a gente teve, né, o Boas Notícias, envolve toda a igreja, sabe? Tem algo espiritual sobre isso. Eu creio que chaves viram, insights, clarezas. O Senhor pode entregar algo novo a você, algo descoberto, algo obscuro. A nossa fé, ela é ilimitada, e quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, quando nós entendemos os propósitos de Deus, algo se abre sobre a nossa vida. Então eu amo essa ideia de chegar em um lugar, sabe, com obscuridade, com falta de entendimento, mas quando a clareza vem, você fala, eu sei que isso veio do alto, eu sei que isso é de Deus, porque Deus pode te dar um insight, Deus pode te dar uma estratégia, Deus pode te dar uma visão, Deus pode abrir a sua mente para algo que você ainda não entendeu. Mas se eu não me expor, se eu não buscar, se eu não reconhecer a necessidade, por isso Jeremias diz, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, buscar-me-eis e me achareis, quando que, irmãos? Você sabe a Bíblia é clara, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. E a Bíblia diz, serei achado de vós,
diz o Senhor. Sabe, Deus quer ser achado por você. Deus quer ser encontrado. Mas só tem um jeito de Deus ser encontrado por você: se você se expor ao lugar da presença dele, se você estiver no lugar correto. Deus não teria como abençoar Adão, Deus não teria como abençoar a Eva se eles não estivessem no jardim, se eles não estivessem no lugar onde Deus gostaria de realizar um grande milagre. Porque a gente acha que as questões espirituais acontecem por osmose, né? Aí eu vi lá no Instagram que a palavra da semana é: haverá algo difícil para Deus. E aí, Senhor, coloca essa... Não é assim, gente. Não é por osmose, não é por Bluetooth. A fé é por exposição. Você tem que se expor a Deus. Haverá algo difícil ao Senhor? Não há algo difícil ao Senhor. Ah, mas aquilo que é impossível a você, isso não é impossível para Deus. É verdade. Está aqui na palavra. Acabamos de ler. Mas tudo isso tem uma ocasião. Eu tenho que me expor. Eu quero ser abençoado, mas eu não quero me expor ao Senhor. Eu quero que a minha casa melhore, mas eu não quero buscar o Senhor. Eu quero que minhas finanças melhorem, mas eu não quero me expor ao trabalho. As coisas não fazem sentido quando elas não são acompanhadas de um processo onde você entende e racionaliza, mas depois age. E é assim que Deus se manifesta. E é assim que Deus trabalha. Primeiro, a fé esclarece. Depois eu dou o passo e agora eu continuo vivendo a promessa de Deus. Porque senão, você vai passar o resto de sua vida querendo alguns princípios, querendo desfrutar de alguns ambientes, querendo viver algumas promessas, querendo viver os milagres. Mas nada vai acontecer. Por quê? Porque eu não me expus. Então não tem nada difícil para o Senhor, mas tem uma obscuridade sobre nós, quando nós não entendemos o nosso lugar em Deus, quando nós não reconhecemos o caminho do Senhor. Vou passar aqui o slide de um texto para te ajudar a explicar isso um pouco melhor. Vamos lá. Aqui é a história de Moisés, você lembra, quando eles estavam lá no deserto. E aqui a Bíblia diz em um momento que o povo estava murmurando. O povo estava murmurando ao Senhor, reclamando para Moisés, porque eles estavam comendo um maná celestial, como disse aí a pastora Janaína, né? Devia ter, não sei se foi a Janaína ou foi o Fabiano, falou sobre o maná ter creatina, e aí todos os elementos maravilhosos, mas por mais maravilhoso que fosse, o pastor Fabiano, eles enjoaram. Eles enjoaram do maná e começaram a reclamar, e começaram a murmurar, e começaram a lembrar do Egito. Lá eles eram escravos, mas eles tinham as cebolas. Lá eles eram escravos, mas eles tinham os alhos. E eles começaram a lembrar isso. Ah, como era bom! Nem que fosse de vez em quando a gente comia uma carninha. E aí, acredite, essa reclamação, né, chegou lá no céu. E o Senhor se enfureceu, porque começou a olhar: esse povo é ingrato. Esse povo estava literalmente passando fome. Eu envio um maná do céu que supre todas as suas necessidades, e agora eles estão querendo carne. Ah, é carne que vocês querem, é carne que vocês vão receber. E aí veja comigo o texto, a palavra diz: diga ao povo, consagre-se, porque amanhã vocês comerão carne. Amém? Amém, gente? Vamos transferir isso para hoje. Olha para o seu vizinho e fala: hoje eu vou comer carne na sua casa. Aí, ó, já arruma alguém para pagar seu almoço hoje. E aí ele continua dizendo: o Senhor os ouviu quando eles se queixaram a ele, dizendo: ah, se nós tivéssemos carne para comer. Estávamos melhor lá no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão. E vocês não comerão carne apenas um dia, 2, 5, 10 ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, se queixaram a ele dizendo: por que saímos do Egito? Agora essa parte aqui é fantástica, gente. Essa parte agora é fantástica. Por quê? A Bíblia fala que Moisés então recebe essa palavra do Senhor. Deus estava falando: ah, é carne que vocês querem, carne vocês vão ter. Mas Moisés agora entrou no mesmo lugar que eu e você.
Qual lugar que é? Dúvida. Espera aí, carne mês inteiro? No deserto? Aqui nós só temos areia, sol. Aqui nós só temos maná. E ele faz essa, vamos dizer assim, ele tem essa inquietação aqui. Você vai ver a mesma sua e a mesma minha. Aqui estou eu, Moisés dizendo, no meio de 600 mil homens de pé. E a Bíblia, quando fala homens, ela não está citando mulheres e crianças. Mulher e criança come, gente? E não é pouco. E não é pouco. Então, assim, quando a Bíblia fala 600 mil homens, calcule pelo menos o triplo aí se eles tinham um filho. Agora, se fosse brasileiro, tinha pelo menos 3, 4 filhos. Então, mas assim, era muita gente. Vou chutar aqui mais ou menos uns 2 milhões de pessoas. Bom, estou chutando baixo. Era um grupo muito grande. Moisés está dizendo assim, olha, eu estou aqui na frente de 600 mil homens de pé, e você diz, darei a eles carne para comer durante o mês inteiro. Agora, olha só, gente, essa frase aqui. Será que haveria o suficiente para eles e todos os rebanhos se eles fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? Olha a dúvida de Moisés. Porém, o Senhor respondeu a Moisés. Será que a mão do Senhor encurtou? Ai. Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Gente, eu não queria estar na pele de Moisés nessa hora, não. Porque olha, aqui estava nascendo, estava transicionando da dúvida, lembrando, dúvida é normal, ok? Mas aqui já era incredulidade. Porque Moisés fez o diagnóstico correto. Eu estou no meio de 600 mil homens de pé, mulheres e crianças. O diagnóstico dele era correto, era racional. É impossível. Ele fala, se abater todos os animais do pasto, se nós pegarmos todos os peixes do mar, será que ainda assim vai ser suficiente para matar a fome de tanta gente? Só que a resposta de Deus é, meu braço não encurtou. E essa é a resposta de Deus para você também. Às vezes você vai colocar um diagnóstico diante do Senhor. E você vai falar assim, Senhor, é impossível. E Deus vai falar assim, haverá algo difícil para mim? Será que o meu braço encurtou? Será que eu não sou mais o Senhor, Deus Todo-Poderoso? Gente, nós não temos ideia quando estamos andando por esse lugar, muitas vezes de incredulidade, os nossos pés começam a vacilar, tudo para nós começa a ser impossível. A gente olha os dados, as estatísticas, a gente olha o jornal, a gente olha as notícias e a gente começa a ficar absorvido por um sentimento de incapacidade. É isso mesmo que o diabo quer. Ele quer que você olhe para a vida e ache as coisas impossíveis. Mas eu repito a você, o que é impossível para os homens é possível para Deus. O braço do Senhor não encurtou, não está aqui o texto, mas na quarta-feira eu lembrei isso, Isaías 59, onde a Bíblia diz claramente, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que vos possa abençoar, e nem surdos seus ouvidos para que vos possa ouvir. Deus está com seus ouvidos atentos, Deus está com as suas mãos estendidas, mas quem muitas vezes retém o poder de Deus é você mesmo. Eu não tenho dúvida que ao longo dessa semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias, Deus estará com os ouvidos abertos, com as mãos estendidas. Mas a incredulidade não está em Deus. A incredulidade está em você, está em mim. Somos nós que muitas vezes agimos de forma incrédula, achando que não vale a pena. Será que é bem assim mesmo? Que é impossível para você, é possível para Deus. Então Moisés está ali diante de um cenário onde certamente ele faz um diagnóstico racional. Isso tem a ver comigo e com você, porque
O que ele faz aqui é lógico. Eu também talvez faria a mesma indagação. Só que tem um problema aqui. Como eu disse, o problema é você começar a transicionar da dúvida para a incredulidade. E é muito perto. Você não consegue muitas vezes saber se você está só agindo com dúvida ou se você já está começando a se tornar um descrente. É isso mesmo. Tem pessoas que já estão descrentes da vida. Elas já não acreditam mais que é possível ter uma vida abençoada. Elas já não acreditam mais que algumas circunstâncias podem mudar. Pelo contrário, essas pessoas estão muitas vezes ali vivendo debaixo de maldição, vivendo debaixo de informações erradas, de más notícias, ao contrário de serem expostos à sua fé, ao contrário de serem expostos ao anseio de viver todas as promessas de Deus. Vou falar sobre um outro personagem. Aqui está Zacarias, né? Esse é o momento que Zacarias, ele também faz um diagnóstico humano. Você lembra? O anjo Gabriel, ele vem, né, e ele promete que Isabel, a sua esposa, mais uma vez, eu sempre penso assim, Deus gosta mesmo de situações impossíveis. Porque Isabel também não era diferente de Sara, porque ela também já era uma pessoa de idade. E também, como Sara, a Bíblia diz que ela era estéril. Parece que Deus sempre pega os casos impossíveis para que Ele possa realizar o milagre, para dizer, eu sou Deus sobre toda e qualquer situação. Não tem circunstância difícil. Não tem circunstância que eu não possa alterar. Então, aqui mais uma vez, é Gabriel, o anjo, que está dizendo para Zacarias, a sua mulher ficará grávida. E agora, Zacarias, como também Abraão, começa a fazer o levantamento racional, começa a se auto-questionar, começa a pensar, será que é isso mesmo? E aqui está o texto. A Bíblia diz que Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Essa é a nossa geração, né? Nós somos a geração dos sinais. A gente quer um sinal, a gente quer uma certeza. Nós queremos uma garantia de que o Senhor vai cumprir a sua promessa. E hoje eu vim te dizer, não tem garantia. Não tem galantia. Não tem garantia. Porque a garantia não é sobre a minha necessidade. Isso é uma coisa importante que você precisa saber. Deus não tem compromisso com a minha necessidade. Deus tem compromisso com a palavra dele. Porque às vezes a gente acha que Deus tem que se mover. Eu estou passando por isso, eu estou passando. E Deus tem que fazer algo. Deus vai fazer se Ele quiser. Se Ele entender que vai te abençoar mesmo ou não. E Zacarias colocou em questionamento a vontade do Senhor, a promessa do Senhor, a palavra do Senhor, porque talvez pensasse exatamente assim, ele estava mais pensando só em resolver o seu problema, como muitos de nós pensamos. Deus não tem compromisso com o nosso problema, gente. Deus tem compromisso com a palavra dele. Aí, graças a Deus, que muitas vezes a palavra dele também contempla o nosso problema. E é isso que nós temos que orar. Porque o Senhor vai sempre ser fiel ao que Ele prometeu, mas não exatamente à sua necessidade, ao seu desejo, à sua vontade. Não. Se a tua necessidade, se o teu desejo, se a tua vontade se submeter à palavra do Senhor, pode ser que Ele atenda. Mas do contrário, talvez alguns vão fazer birra com Deus, porque afinal de contas, pastor, eu fui, eu jejuei, eu orei, eu fiz a semana de oração, eu fiz compromisso com o Senhor. Ok, mas esse é o seu argumento. Se Deus quiser, abençoa. Se Ele não quiser, Ele não abençoa. Se Deus quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Agora, você está preparado para isso? Você está preparado para receber um não do Senhor?
Você está preparado para se submeter à vontade de Deus e não aos seus desejos? E é por isso que Zacarias revela exatamente esse tipo de homem. Você vai ver que na história Zacarias então fica mudo, né? Ele depois disso ele não vai falar mais nada, porque o seu argumento é o mesmo argumento de Abraão. Veja o que o texto está dizendo. Como eu terei certeza? O que nós queremos, gente? No final, nós queremos uma certeza, uma garantia, né? Ele estava dizendo, eu estou muito velho, a minha mulher também. E agora veja o texto seguinte, ele fala, o anjo respondeu. O que o anjo respondeu, gente? Eu sou Gabriel, servo de Deus. Só isso. Talvez muitos de nós pensaríamos, essa não é uma boa explicação. Eu quero que o anjo me explique tintim por tintim como que Deus vai fazer isso. O anjo não tem que explicar tintim por tintim. Ele só chega e fala assim, eu sou Gabriel. Em outras palavras, ele estava só mostrando a sua credencial. Ó, eu represento o Senhor dos Senhores. Fique tranquilo. Não tem explicação, não tem processo. Sabe, aquele que faz a promessa é fiel, amém? Então é isso que nós temos que entender. Se Deus prometeu, Ele é fiel. Eu quero saber tintim por tintim, como é que Deus vai fazer isso? Esqueça. As coisas de Deus são sobrenaturais. E coisas que Deus faz, que você não vai entender mesmo. Agora, se você viver a tua vida querendo entender o sobrenatural de Deus, talvez você não vá conseguir corresponder à sua fé e vai viver sempre na incredulidade. Porque eu disse, duvidar, ser racional é normal do ser humano, mas entrar nesse lugar de incredulidade não. Porque você vai virando descrente, você vai esfriando, você vai revelando que a palavra do Senhor, talvez não de uma forma tão visível, mas lá no fundo do seu coração você não está crendo mais. E às vezes eu me assusto com isso, porque ao conversar com alguns crentes, a gente percebe exatamente esse coração já descrente, que tanto faz como tanto fez, né? Alguém que já está entregue à vida, alguém que já não confia mais no Senhor, alguém que já até desconfia, será que é isso mesmo? Incredulidade e fé não conseguem andar juntos. Então o anjo respondeu, eu sou Gabriel, e ele me mandou falar com você para lhe dar esta boa notícia. Essa foi a palavra que o anjo deu. Deixa eu só ver se tem mais um versículo. Não, aqui já é outra história. Aqui já é a história de Maria, porque você sabe que a história de Maria, e quando Isabel recebe, né, a palavra do anjo Gabriel, na verdade, o anjo estava conversando com Maria. E é quando ele fala a mesma coisa sobre Maria, já preparando ela para receber o Salvador Jesus Cristo. E aqui é quando o anjo também vai fazer a mesma explicação para Maria. E ele diz a palavra de Deus, se aproxima de Maria e dá a revelação para ela, dizendo que ela conceberá, que ela terá um filho, o nome dele será Jesus Cristo, ele será o Salvador. Isso é maravilhoso. Mas Maria, tal como Zacarias, tal como Abraão e Sara, tal como outros homens e mulheres da Bíblia, fez o mesmo levantamento diagnóstico. Qual era o levantamento? Como será isto? E eu creio que sempre a promessa vai ter que vencer a dúvida. Porque nós somos assim, nós somos ansiosos para chegar logo no nosso objetivo. Eu quero saber como. E Maria está dizendo de uma forma extremamente racional, como será isto se eu nunca tive relação com homem algum? Gente, Maria sabia que o óbvio, né?
Uma criança só nasce no encontro de o espermatozoide com o óvulo. Não tem uma outra maneira de você conceber se você não tem relações. E ela sabia disso, era uma mulher temente a Deus, era uma mulher de princípios. E ela faz a pergunta que todos nós vamos fazer sempre: como que isso vai acontecer? De que jeito? Será que realmente é possível? E vamos ver a resposta do anjo. Olha o que Gabriel diz para Maria na sua resposta. Vamos ler juntos? Vamos lá? Descerá. Não explicou nada. Só falou: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Gente, eu acho incrível, sabe, essa autoridade que vem do céu. O anjo não estava preocupado em materializar a explicação, que é isso que nós queremos no final. Nós queremos o passo a passo. Nós queremos os 7 passos. Nós queremos o caminho. Eu quero um mapa. Eu quero já entender o objetivo final. E sabe, na vida espiritual, a gente vai ter que aquietar os nossos corações. De acordo, às vezes, a obscuridade, as limitações, elas são próprias para revelar o nosso coração. O deserto é isso. Quando Deus permite o seu povo passar por um período de deserto, não é falta de amor. Não é que Deus quer a desgraça do seu povo. Tudo isso é exatamente o contrário, é amor. Porque quando você ama, você disciplina. Quando você ama, você cuida. Quando você ama, você investe em processos. A falta de processos é o oposto do amor. Quando um pai, por exemplo, não disciplina o seu filho, não é que ele o ama, é porque ele acha que o seu filho tem condições de viver por ele mesmo, mas muitas vezes isso se revela lá na frente como um grande pesadelo para os seus pais. Ele achava assim: mas se eu disciplinar, eu não amo. Não, é o contrário. Na Bíblia, disciplina é igual amor. Leia Hebreus capítulo 11, porque Deus corrige e disciplina a todos aquele a quem Ele ama. Só é corrigido, só é disciplinado, só passa pelo deserto, só passa pelas lutas a quem Deus ama. Porque é ali que nosso caráter é provado. É ali que muitas vezes nós somos forjados como homens e mulheres de Deus. Só que normalmente sai para lá, Satanás. Né? Não quero deserto, não quero disciplina, eu quero viver minha vida assim, livre, leve e solto, do meu jeito. Isso não é amor. Quando amamos de fato, disciplinamos, e o nosso Deus nos disciplina porque Ele nos ama, amém? Então, às vezes, a obscuridade ao seu redor, às vezes, a nuvem escura, às vezes, as interferências, sabe? Nem sempre isso é aquilo que realmente você está vendo, porque algo por trás disso muito maior pode estar acontecendo. Deus pode estar preparando algo lá na frente que você não está vendo. Você só consegue enxergar o gigante, você só consegue enxergar a luta, o tamanho dos problemas. Quando nós falávamos sobre Davi, né? Todos os soldados de Israel enxergavam o tamanho do gigante, 3,21 metros, é a medida ali em transferência para côvados, né? E todos olhavam, falavam: aquele homem com aquela grande lança, com um escudo, treinado para a batalha, ainda com um soldado à frente dele, é impossível vencer esse grande gigante. Chega Davizinho no arraial dos filisteus, todo mundo olhava o tamanho do gigante, Davi olhava o tamanho da testa do gigante, e ele pensava: não tem como errar. E ele lança a sua pedra e ela crava exatamente no osso mais reto do ser humano, que é aqui o osso da testa. Uma pedra lisa do ribeiro, um milagre. Mas é exatamente assim que as pessoas vivem. Tem gente que só está olhando o gigante da vida, mas tem gente que está enxergando as possibilidades.
Deus quer que hoje você enxergue as possibilidades, sabe? Use a sua fé para isso. Não deixe a dúvida virar incredulidade. Lembro mais uma vez, dúvida, é normal, é racional, você foi criado dessa maneira. Mas incredulidade, absolutamente não. Vamos continuar, eu estou finalizando. Vou pedir para o louvor já subir aqui no altar. Vamos à resposta da Maria. Gente, isso aqui é impressionante, porque essa para mim é a maneira correta de nós nos correspondermos ao Senhor. Vamos fazer uma espécie de comparação aqui entre a postura de Zacarias e a postura de Maria diante daquilo que o anjo estava dizendo. Olha só, vamos lá. Aqui então, depois que Maria faz a pergunta, então, diga comigo assim: Zacarias perguntou como? Maria perguntou como? Então, qual é a diferença entre Maria e Zacarias? Zacarias perguntou como, e o anjo deu uma resposta do mesmo jeito que deu para Maria, talvez não a resposta que ele quisesse ouvir, dizendo: eu sou Gabriel e isso importa, e a partir daí Zacarias ficou mudo. Zacarias não falou mais nada. Zacarias ficou mudo até o cumprimento da promessa. Qual foi a diferença entre Maria e Zacarias? É que Maria, veja o texto, quando ela ouve a resposta, e a resposta também não foi explicativa: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. O que ela faz? Como que ela responde? Ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua. Vamos ler junto, vamos lá? Aqui está. Amém, igreja? Diferença de Zacarias e Maria. Quando ela estava recebendo a resposta do anjo, ela não permaneceu na incredulidade. Ela foi para o lugar de fé. Senhor, é como se ela dissesse em outras palavras: ó, Deus, não estou entendendo. Não sei como é que isso aí vai acontecer. Mas aqui está a tua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. É assim, meus irmãos. É assim que nós vamos reagir ao Senhor. Tem uma canção, eu estava ouvindo ontem essa canção do Thales Roberto, e era um trechinho que falava assim: eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. É isso. É a postura da Maria. Algumas coisas sobrenaturais eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Vamos ficar em pé? Eu quero motivar você essa manhã a fechar os teus olhos. Quero que você traga ao seu coração, traga à sua mente causas difíceis, causas talvez até impossíveis, lutas, adversidades, tristezas. Traga tudo isso agora ao seu coração para que o Senhor possa se achegar a você. Traga ao seu coração não como aquele que quer talvez uma resposta pronta, não como aquele que quer apenas sanar a sua dúvida. Não deixe com que a sua dúvida agora se torne incredulidade, mas permita o Senhor responder a você: haverá alguma coisa difícil para mim? Essa é a palavra do Senhor para você hoje, igreja. Essa é a palavra do Senhor hoje para a sua família. Haverá alguma coisa difícil ao Senhor? Essa é a palavra do Senhor para a enfermidade. Haverá algo difícil ao Senhor? Será que o meu braço encurtou? Essa é a palavra do Senhor para o casamento.
vazio, frio, distante. Haverá algo difícil ao Senhor? Essa é a palavra para aquela dependência, para aquele vício, para a maneira com que o inimigo muitas vezes tem fustigado a sua vida. Haverá algo difícil ao Senhor? Deus pode libertar, Deus pode tratar, Deus pode recuperar, Deus pode fazer novas todas as coisas. Não há nada difícil ao Senhor. Abra seu coração a Ele essa manhã. Deixa o Senhor intervir na tua história. Deixa o Espírito Santo agora visitar a sua casa. Deixa o Senhor agora olhar as dúvidas. Permita-se agora ser exposto à palavra de Deus, que talvez não seja aquilo que você esperava receber. Como dissemos, o Senhor não tem compromisso com os nossos desejos exatamente, com as nossas vontades. O compromisso do Senhor é com a palavra dEle. Então, se Ele prometeu, Ele é fiel. Ele é fiel. É descansarmos em suas mãos poderosas. É reconhecer que toda boa dádiva, que todo dom perfeito vem do alto para as nossas vidas. Não é nosso, não está sobre a nossa esfera de controle, não é sobre aquilo que temos, não, é sobre Ele, é sobre a vontade dEle, é sobre os planos dEle em sua vida. Era sobre os planos dEle na vida de Maria, era sobre os planos dEle na vida de Isabel, de Zacarias, era sobre os planos dEle na vida de Moisés, na vida de Sara, era sobre os planos dEle no povo que estava lá no deserto, em dúvidas. Não era sobre a carne, não era sobre o pão, não era sobre os anseios ou vontades que cada um deles tinham, mas sim sobre a promessa de Deus. E hoje, Senhor, nós lançamos os nossos corações e declaramos que toda dúvida, Senhor, seja respondida e nós possamos hoje claramente aceitar a vontade do Senhor. Nós colocamos os nossos anseios, as nossas inquietações e nós declaramos que a Tua palavra basta, Senhor. Que a vontade do Senhor, que a palavra do Senhor é a palavra final para a nossa vida. Não é a minha vontade, Senhor, é a Tua palavra, é a Tua promessa. Não me deixe, Senhor, viver entregue aos meus anseios, às minhas vontades. Eu me submeto. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Cumpra-se a Tua palavra, como disse Maria, sobre a Tua serva. Cumpra-se a Tua vontade, Senhor. É a Tua vontade, Senhor, não a minha vontade. Abra seu coração a Ele. Deixa o Espírito Santo trazer clareza ao seu coração essa manhã. Continue com seus olhos fechados enquanto essa canção é entoada. Fale com Deus. Fale das suas dúvidas. Abra seu coração a Ele. Se submeta à voz do alto para a sua vida. Nós confiamos em Ti e descansamos em Ti. Tua palavra é perfeita, Senhor. Tua palavra é perfeita, Senhor Jesus. Em Ti confiamos, em Tua palavra nós descansamos, Senhor. Nós descansamos, Senhor, pois o Senhor não é homem pra mentir.
mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque temor não há, e nós sabemos, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive. Coloque uma das mãos sobre o teu coração. Confiamos na autoridade que está sobre o nome de Jesus. Sobre o seu nome foi dada autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus, Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. O nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, no céu. Seu nome é o Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Com a mão sobre o seu coração, medite sobre essa palavra. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Você não sabe também, mas a palavra do Senhor é sobre tua vida hoje. Haverá algo difícil ao Senhor? Não, não há nada difícil ao Senhor. A nós pode ser impossível, mas ao Senhor não existe nada impossível. Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de promessas. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. Aquilo que Ele falou vai se cumprir, e nós descansamos na palavra do Senhor hoje e todos os dias. Aplauda o Senhor bem forte. Agora é o Senhor. Descanse na promessa do Senhor. Te amamos, Jesus. Descansamos em tuas promessas. Descansamos em tuas promessas. Amém. Amém. Fala para quem está do seu lado aí. Eu não sei como Deus irá fazer,
mas eu sei vai ser perfeito. Amém? Vai na bênção, vai na paz. Um ótimo domingo para você. Para quem quiser se inscrever para o encontro com Deus, a Marcela já